minha fala será muito objetiva, inicialmente tratando de quais são os principais desafios sobre os quais o tema da saúde se encontra diretamente envolvida, e a segunda parte está relacionada aos constrangimentos que nós vivemos no Brasil para, de fato, avançar em relação a temas que nós precisamos muito rapidamente construir uma agenda que nos ligue com os desafios dos próximos anos. A nosso modo de ver, nós estamos diante de três desafios colocados para o tema da saúde. O primeiro desafio está diretamente relacionado à profunda transição demográfica que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos diante de uma acelerada mudança na composição etária da população brasileira. Nós estamos diante de uma redução muito rápida da presença de crianças e adolescentes no total da população e, ao mesmo tempo, um aumento considerável da população com maior faixa etária. Em 1990, cerca de 1/3 da população brasileira possuía até 14 anos de idade. Hoje nós estamos falando de uma população ao redor de 1/5 dos brasileiros se encontra nessa faixa etária, e se nós projetarmos para daqui 2 décadas, nós teremos talvez entre 12% a 13% dos brasileiros vivendo na faixa etária de até 14 anos de idade. Isso é uma mudança importante, pois implica não apenas alteração na composição do gasto, na orientação da saúde, mas também para o conjunto das políticas públicas brasileiras. Esse movimento de redução da presença de crianças e adolescentes no total da população vem sendo acompanhado, por exemplo, no caso da educação em alguns estados, como redução dos gastos na educação, ao invés da possibilidade de aumentar, por exemplo, o ensino integral, em tempo integral. Então, esse é um movimento que já está em curso e, obviamente, nós precisamos considerá-lo não apenas do que representa a mudança na composição demográfica dos brasileiros, mas estarmos atentos para o processo de envelhecimento, do aumento da longevidade, da expectativa de vida. Nós estamos, se fizéssemos um evento como esse há 100 anos atrás, em 1915, por exemplo, nós teríamos uma população cuja expectativa de vida girava ao redor de 34 anos de idade. Nós estamos hoje falando de uma população cuja expectativa de vida se aproxima dos 80 anos. As gerações que nasceram na década passada, que estão nascendo nessa década e nas próximas décadas, deverão viver ao redor de 100 anos de idade. Isso, obviamente, traz questões muito mais abrangentes do ponto de vista do cuidado pessoal e também da própria construção das políticas públicas. Hoje nós temos ao redor de 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Daqui a 2 décadas teremos mais de 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Infelizmente, o Brasil de hoje não está preparado para viver com esta mudança demográfica e é absolutamente necessário que se incorpore esse tema cada vez mais na estratégia de atuação olhando o Brasil dos próximos anos. Também, fruto da mudança demográfica, nós estamos assistindo uma alteração na estrutura das famílias. É crescente no Brasil as chamadas famílias monoparentais, que são justamente aquelas famílias construídas com a presença de um adulto e uma criança. Esse adulto geralmente é uma mulher, quando não um idoso. Essa mudança na família brasileira tem impactos muito importantes, desde a questão da convivência, do cuidado individual, como também diz respeito à pressão, às questões que se colocam do ponto de vista de gênero. Vamos imaginar uma mulher que vai viver 100 anos de idade, ela poderá ter um filho, que é um pouco a taxa de fecundidade que nós estamos assistindo atualmente no Brasil. Essa mulher poderá ter filhos num período mais longo, tendo em vista os avanços tecnológicos do ponto de vista da reprodução humana, mas do que concerne à construção da estrutura familiar, é algo que o Estado brasileiro precisa estar muito atento, não recuperando agendas do século XIX, mas certamente agendas que conectam com o Brasil do início do século XXI. Então, temos questões muito importantes relacionadas ao tema demográfico que o Brasil precisa considerar, porque ainda nós estamos olhando o Brasil como se tivéssemos uma espécie de retrovisor ao dirigir o automóvel, olhando o passado, mas precisamos, na verdade, descortinar as questões da demografia para o futuro. A segunda
mudança me parece importante, que diz respeito à agenda do presente conectada com o futuro, com a saúde, está relacionado à alteração profunda no mundo do trabalho, nas condições de relacionamento da vida com o trabalho. Não apenas o trabalho heterônomo, que é aquele que nós realizamos objetivando a sobrevivência, receber uma remuneração para poder sobreviver, mas também o trabalho autônomo, aquele trabalho de livre provimento que nós fazemos por questão comunitária, por vida em comunidade, por um trabalho criativo, por um trabalho que não está apegado ao critério da reprodução humana. Quais são as questões importantes nesse novo mundo do trabalho ao qual o Brasil faz parte, não é? Está diretamente relacionado à transição do antigo trabalho material para o novo trabalho imaterial. O que é o trabalho material? É o trabalho que se realiza na agricultura, na indústria, na construção civil, que é um trabalho cujo esforço físico do homem e da mulher resulta em algo concreto, palpável, tangível, né? Na construção civil, um prédio, uma ponte; na indústria, um automóvel, uma vestimenta; na agricultura, alface, alimentação. Bom, o fato concreto é que o Brasil vem agora, cada vez mais, ampliando a presença do chamado trabalho imaterial, que são as ocupações do setor terciário da economia, no comércio, nos serviços. Isso representa quase 4/5 dos empregos gerados no Brasil. Esse trabalho imaterial é um trabalho de novo tipo e que implica crescentes e novas doenças profissionais, porque esse trabalho imaterial, que não resulta em algo concreto e palpável, é um trabalho que valoriza cada vez mais a produção da riqueza nacional, mas ele vem sendo realizado não apenas no local determinado, mas cada vez mais ganhando parte importante da vida de cada um de nós. Isso porque esse trabalho imaterial está conectado às tecnologias de informação, às novas tecnologias de informação, à internet, ao telefone celular, ao computador, ao iPod e as novas tecnologias que cada dia estão sendo incorporadas na nossa vida. Esse trabalho material, ele pode e vem sendo cada vez mais realizado longe do local específico do trabalho, ou seja, um metalúrgico, ele precisa estar numa fábrica para poder montar um automóvel, não é? Um trabalhador na agricultura tem que estar na fazenda, num sítio para produzir o alimento. Um trabalhador na construção civil tem que estar num canteiro de obras para fazer uma ponte, um prédio. O trabalhador de serviço, ele pode estar em qualquer lugar. E o que nós estamos verificando hoje é que há um processo de intensificação e extensão da jornada de trabalho, porque em função das novas técnicas gerenciais dos recursos humanos e a presença das tecnologias de informação fazem com que o trabalhador leve o trabalho para casa. Ele permaneça praticamente 24 horas plugado no trabalho. Ele dorme com o trabalho, sonha com o trabalho. Pesquisas realizadas sobre isso na Inglaterra, com trabalhadores de serviços que utilizam tecnologia de informação, demonstram que na Inglaterra, por exemplo, já não existe mais a semana inglesa. O que é a semana inglesa? Trabalhar 5 dias por semana e folgar 2. Por quê? Porque o trabalhador inglês, e possivelmente vários trabalhadores no Brasil, não se desconectam do trabalho ao sair do local de trabalho, levam o trabalho para casa, continuam conectados na parte da noite, no sábado, no domingo. E, obviamente, essas novas condições de trabalho implicam doenças que não são mais as doenças tradicionais do trabalho, vinculado a alguém que perdeu o dedo numa prensa ou que caiu de um andaime por pouca alimentação. Não, nós estamos falando agora e cada vez mais doenças que até nem têm tradução no Brasil, como o burnout, por exemplo, não é? Como o karoshi japonês, a nossa depressão. Parte crescente das novas doenças estão vinculadas, não é? As doenças neurológicas, não é? O crescimento do uso de drogas pela classe trabalhadora brasileira. Portanto, estamos diante de questões novas sobre as quais ainda a saúde não tem respostas concretas, e isso exige, obviamente, estar mais conectada com esse novo mundo do trabalho, não é? Um novo mundo do trabalho que implica, obviamente, nós alterarmos o padrão de Estado que nós temos. O Estado que nós temos aqui no Brasil é um Estado pesado, é um Estado construído a partir dos princípios do século XIX, portanto, princípios da fragmentação, princípios da competição, especialmente na área social, que nós temos, na verdade, um Estado que olha para o indivíduo a partir de suas partes e não da sua totalidade, né? Temos a organização do Estado, por exemplo, para tratar dos problemas do analfabetismo, né? Dos problemas vinculados à reduzida
desconhecimento da língua pátria. Então se organizou o Estado através de uma unidade, de um departamento, de uma secretaria, que opera através de um corpo profissional que atua nesse sentido, de professores, auxiliares, com metodologias próprias para elevar o problema da baixa educação. O mesmo nós temos, por exemplo, a organização do Estado para lidar com o problema do trabalho, com o desemprego, com a intensificação do trabalho. Se criou ministérios, secretarias, uma metodologia, corpo profissional para olhar as especificidades dessa condição do exercício do trabalho. A saúde também, nesse sentido, é uma proposição mais especializada para o foco nas doenças, seja do ponto de vista do tratamento curativo, seja do ponto de vista do tratamento preventivo. O que estamos querendo chamar a atenção como um grande desafio da nossa época é uma nova organização do Estado, o Estado atuando de forma matricial, articulada, integrada, não mais competitiva e sim cada vez mais cooperativa, um Estado que atua de forma articulada e integrada no território nacional. Se nós formos olhar o Estado brasileiro, ele tem várias unidades das diferentes especificidades que atuam no mesmo local, no território, mas de forma desarticulada. Nós saímos de um Estado que comprometia 13% do PIB como gasto social, ao final da ditadura militar, em 1985. Hoje temos um Estado que absorve cerca de 23% do PIB no gasto social. É difícil imaginar que nós possamos ampliar ainda mais o gasto social relativamente ao PIB, ainda que isso seja necessário. Mas o fato concreto é que nós precisamos pensar uma outra forma de atuação do Estado, que permita a redução de custos no meio e amplia as atividades do Estado na ponta, as atividades finalísticas. Essa sociedade ao qual nós todos estamos construindo, que alguns dizem sociedade do conhecimento, sociedade sobre a qual o conhecimento passa a ter o principal ativo, é uma sociedade, portanto, que exige uma nova forma de atuação do Estado brasileiro. E a forma que nós temos hoje é uma forma arcaica, porque ela aprofunda fundamentalmente as especializações. Cada um de nós quer ser ou é um especialista. No mundo do conhecimento, o especialista é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma. Eu sou especialista num ponto, mas o outro ponto eu não tenho a menor ideia. Essa integração, essa articulação, a nosso modo de ver, é fundamental para poder enfrentar os desafios que se apresentam para os próximos dias. Quero, em função desse desafio que nós temos hoje, chamar a atenção para os constrangimentos aos quais nós estamos submetidos. E a nosso modo de ver, nós temos dois constrangimentos importantes a serem considerados nessa perspectiva de avançarmos para uma agenda de transformação da questão social no Brasil. O primeiro constrangimento está relacionado às profundas transformações do sistema econômico mundial, do capitalismo, tal como hoje ele se apresenta. Nós estamos vivendo uma profunda transição do centro dinâmico do capitalismo do segundo pós-guerra, que se configurou nos Estados Unidos, para um novo centro dinâmico assentado na Ásia, sobretudo na China. Esse deslocamento impõe dificuldades do ponto de vista do posicionamento que o Brasil deve ter, a nosso modo de ver. Isso porque o deslocamento do centro dinâmico do mundo vem associado a uma crescente conformação de corporações transnacionais que organizam a produção e a distribuição da riqueza. Nós estamos hoje submetidos a não mais do que 500 grandes corporações transnacionais que respondem por mais de 50% de toda a riqueza do mundo, respondem por 2/3 da produção de tecnologia, de ciência e tecnologia, e também cerca de 70% do comércio mundial hoje é um comércio intraempresas. Essas grandes corporações transnacionais passam a ser, inclusive, mais importantes, maiores do que países. O Brasil, no ano passado, era considerado a 7ª economia do mundo. No entanto, se nós somarmos o faturamento das 4 maiores corporações transnacionais do mundo, elas têm um faturamento que equivale ao PIB do Brasil. As 50 maiores corporações transnacionais do mundo têm um faturamento que é superior ao PIB de 150 países.
Essas grandes corporações mudam presidentes de países. Essas grandes corporações financiam processos eleitorais, fazem, portanto, da política cada vez mais irrelevante e associada ao poder econômico. Essas grandes corporações dominam o orçamento público. Essa é uma questão absolutamente fundamental e um constrangimento para a democracia e, sobretudo, para a participação e o interesse popular. Essa é uma questão que nós não podemos abrir mão, pois há um movimento crescente no mundo de tornar a política irrelevante. Não interessa em quem o povo vote, partido de direita, de esquerda, de centro, o fato é que esses partidos, uma vez eleitos, farão a mesma política econômica. Isso não podemos aceitar em nome da democracia e do voto popular. Então, esse é um constrangimento que vem de fora, que não é um assunto especial do Brasil, ainda que nós estejamos assistindo e observando. Mais do que resistir, é necessário perceber que isso é um processo muito mais amplo de reconfiguração do capitalismo mundial, associado a grandes corporações que organizam e concentram a produção em poucas unidades econômicas e, ao mesmo tempo, fragmentam a produção em várias partes do mundo. Nós temos hoje 200 países do mundo, mas apenas 350 áreas desses países conectados nessas fronteiras das chamadas cadeias produtivas globais. Se nós queremos conectar a capacidade que o SUS tem hoje, do ponto de vista do gasto, como uma política de defesa da produção nacional, sobretudo no fármacos, é necessário ter uma forte relação, diferente do que vem, sobretudo, das corporações transnacionais. Esse é um ponto ao qual eu gostaria agora de complementar, para cumprir meu tempo, que é o constrangimento que, a nosso modo de ver, estamos passando no Brasil, que decorre, de certa maneira, do esgotamento do ciclo político que aqui no Brasil se iniciou com a nova república, na transição que fizemos da ditadura militar dos anos 80 para o regime democrático que estamos vivendo e completou 30 anos, que é o período mais longo da experiência democrática do Brasil. Nós que somos um país que infelizmente não tem tradição democrática. A tradição brasileira, infelizmente, é uma tradição autoritária. Um país que tem mais de 500 anos de história e completou agora 50 anos apenas e tão somente de regime democrático. E é uma democracia com uma série de imperfeições e que precisa ser aperfeiçoada. Nós estamos vivendo dois grandes constrangimentos que decorrem do esgotamento desse ciclo político. Quais são os constrangimentos sobre os quais a questão da saúde está diretamente envolvida? O primeiro está relacionado ao sistema político-eleitoral, que é um sistema político enviesado e que nos leva, infelizmente, a uma fase de profunda degradação da política e descrédito. Essa é uma questão que nós não podemos abrir mão, porque o que conseguimos construir, especialmente do Sistema Único de Saúde, dos anos 80 para cá, foi feito fundamentalmente pela política de P maiúsculo. E esta política precisa ser resgatada, o que implica, inclusive, uma mudança profunda no sistema político brasileiro, sistema eleitoral. Não é possível continuarmos nessa perspectiva de esvaziamento da política brasileira. Esse é um constrangimento porque a política pública depende da política com P maiúsculo. E o segundo constrangimento, a nosso modo de ver, está relacionado, ao desvio que existe hoje na relação do Estado com o mercado, do Estado com o setor privado. Nós estamos eivados, de vícios de uma relação mal construída e que vem, sobretudo, quando se constitui no Brasil as grandes empresas privadas, a partir da segunda metade dos anos 50, com o governo de Juscelino Kubitschek. Nós tivemos ali a construção de Brasília, onde estamos, e aí foi a base para o surgimento das grandes empresas da construção civil no Brasil, a engenharia nacional, vamos dizer assim. Foi através do plano de metas de Juscelino, que surgiu através da aproximação do investimento externo às grandes empresas estrangeiras que estão no Brasil e também às grandes empresas privadas. Esta relação da grande empresa com o Estado que tínhamos na época gerou uma simbiose que foi fortemente valorizada durante o regime militar. O regime militar, na verdade, fez um congraçamento sem democracia, com grande autoritarismo, um congraçamento com as grandes empresas privadas desse país. Tanto assim que em 1985, quando
inicia-se o governo democrático da nova república, o Brasil tinha 5 orçamentos e apenas um orçamento passava pelo Congresso Nacional. Os 4 outros, o orçamento monetário, o orçamento da própria Previdência Social, o orçamento das empresas estatais, por exemplo, não passavam pelo Congresso Nacional. Hoje temos um orçamento único, mas infelizmente as reformas que o Estado precisaria ter feito nesses últimos 30 anos, praticamente nós não realizamos. E isso nos coloca em xeque com a relação que o Estado tem hoje, uma relação muito inapropriada, a nosso modo de ver, com o setor privado. É preciso repensar essa relação, porque o Estado brasileiro participa, absorvendo cerca de 35%, 36% da riqueza nacional, que conforma os seus orçamentos públicos nas esferas da União, dos estados e municípios, e essa questão ainda não está muito bem resolvida. O enfrentamento desta relação é, obviamente, uma questão fundamental para pensarmos a melhor forma de gasto público, uma melhor forma de transparência do recurso público e, fundamentalmente, uma mudança substancial na forma de financiamento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito forte, muito poderoso para cobrar imposto dos ricos, dos pobres, mas o Estado brasileiro é uma mãe dos ricos no Brasil. Ele não cobra imposto dos ricos. Precisamos considerar que, por exemplo, esse aumento na arrecadação que ocorreu, nós saímos de uma carga tributária de 22% do PIB ao final da ditadura militar, para uma carga tributária ao redor de 35%, 36% do PIB. Esse aumento da carga tributária foi feito em cima dos pobres e não dos ricos. O que estamos aqui propondo, evidentemente, nessa mudança da relação do Estado com o mercado, é, na verdade, transferir o ônus do financiamento do Estado para aqueles que mais têm, que são os ricos, aliviando a carga tributária dos mais pobres. Isso passa, por exemplo, na revisão do papel do imposto de renda no Brasil. Toda vez que eu declaro o imposto de renda, é um dos dias mais alegres da minha vida, porque eu percebo a quantidade de impostos que eu deixo de pagar. Só no Brasil, o Estado financia a saúde privada e a saúde pública. São 52 bilhões de reais que o Estado brasileiro deixa de arrecadar em função das deduções que são feitas para abatimento dos pagamentos da saúde privada. Não é possível ter uma educação, uma saúde, uma assistência boa, de boa qualidade para todos, enquanto continuar havendo uma enorme desoneração, isenções para segmentos privilegiados da população brasileira. Esse Brasil que nós estamos hoje sendo desafiados a conviver e transformar é o desafio que nos permite e nos estimula a lutar contra o medo. Só o medo pode nos impedir de transformar o Brasil. E eu não tenho dúvida que um evento como esse, com tanta sinergia, com tanta força, ajudará a transformar o Brasil no bom sentido. Muito obrigado a todos.